Olá, eu sou o professor João Luiz Schiavini, sou urologista, sou professor adjunto de urologia da disciplina de urologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e vou falar para vocês hoje sobre temas relativos à saúde do homem, mais especificamente em o que o homem deve fazer para melhorar a sua vida com o passar dos anos. Há uma diferença entre o homem e a mulher. Aliás, há muitas diferenças entre o homem e a mulher, mas existe uma diferença que nós vamos falar hoje mais específica, que é com relação a em que o homem é diferente da mulher quanto ao seu corpo, quanto ao corpo do homem. A mulher e o seu corpo, ela é uma eterna insatisfeita, ela é exigente consigo mesma, preocupada com a sua aparência, com a sua saúde, com o seu bem-estar, é vaidosa. Então ela é sempre cuidadosa, enquanto que o homem é este aí, olha, o homem e o seu corpo, ele é um sujeito satisfeito da forma como ele está, tolerante consigo mesmo, relaxado, como vocês podem ver aí na figura, né? Sempre se achando em forma quando não está, despreocupado e, afinal, descuidado. Então, sobre exatamente essa maneira do homem se comportar com relação ao seu corpo, ao seu bem-estar, é que nós vamos abordar nessa aula. O homem e o seu corpo, aproveitando que o homem gosta muito de automóvel, de carro, ele se comporta igual ou diferente da maneira como ele trata o seu automóvel, o seu carro. Então, quando o homem considera que o seu carro vale mais do que o seu corpo, ele é aquele sujeito que passa uma grande parte do seu final de semana cuidando do seu carro, né? Lavando o seu carro, polindo, preparando. E aquele sujeito que acha que o carro vale tanto quanto o seu corpo, provavelmente é este aí, né, que trata o seu corpo da mesma forma como trata o seu carro. Os dois se deterioram grandemente e a vida útil, tanto do carro quanto do corpo, fica mais curta. Isso é um detalhe muito frequente entre os homens e que nós devemos chamar a atenção deles para tentar evitar e tentar fazer com que eles deem para o seu corpo a importância devida, a importância real que o corpo tem que ter para que eles tenham uma vida mais prolongada e mais saudável. Tanto um quanto o outro comportamento representam uma falha na percepção do risco que as pessoas correm, né? O carro é um objeto que pode ser trocado por outro quando ele acaba ou quando fica mais velho, mas o corpo não pode ser trocado. Nós vamos viver nesse mesmo corpo desde antes do nascimento até morrermos de muito idosos. Vai ser o mesmo corpo, então ele precisa ser cuidado, muito bem cuidado, para que nós usufruamos dele, do melhor dele ao longo de toda a nossa vida, né? O homem e o seu corpo, ele tem um certo descuido com a própria imagem e com a própria saúde, né? Ele se comporta movido pelas circunstâncias, como vocês podem ver aí nessa tirinha de humor, né? E passadas as circunstâncias, depois que as duas senhoritas passaram correndo por ele, que ele encolheu o abdômen para parecer mais esbelto, passadas as circunstâncias ele se acomoda de novo, né? Isso se dá porque ele desconhece o seu real estado de saúde, né? Ele se desinteressa pelo autoconhecimento do seu estado real de saúde. Além disso, ele não se considera ser a mesma pessoa de menos 9 meses, que é quando ele é gerado até que nasce, né? E até mais de 90, mais de 100 anos de idade, ele vai ser a mesma pessoa. Então, ele deve se cuidar lembrando, pensando nessa longevidade que atualmente nós temos, né? A nossa expectativa de vida é bem grande atualmente, então nós temos que pensar, o homem tem que pensar que ele é o mesmo durante todas essas décadas de vida e precisa se cuidar, né? Se ele não se cuida, é porque ele estabelece prioridades equivocadas na sua vida. E isso precisa ser chamado a atenção do homem também. Solução para que nós alteremos esse comportamento do homem. Mudar comportamentos é muito difícil, mas não é impossível, né? Nós podemos fazer campanhas informativas institucionais, várias entidades, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia vem fazendo várias campanhas ao longo dos anos, aí, estimulando os homens a cuidar da sua saúde, da saúde da sua próstata, por exemplo, né? Utilizamos formadores de opinião, né, que fazem propagandas espontâneas para chamar a atenção do homem para cuidar da sua própria saúde. Às vezes fica melhor o resultado quando a gente faz as duas
faz a fusão das duas opções. Campanhas informativas institucionais que utilizam formadores de opinião para estimular o homem a cuidar mais de si próprio. Não é isso? Mas a opção ideal e mais abrangente seria que os homens fossem educados para a preservação da sua saúde. Não é? Isso provocaria mudanças culturais precoces na humanidade, não é? E isso causaria também um envolvimento progressivo da sociedade se nós pegássemos as nossas crianças e ensinássemos a partir do ensino fundamental as maneiras mais relevantes, mais eficientes de cuidar da própria saúde. Quais os principais fatores de risco para a saúde do homem? O que pode levar a que o homem esteja submetido a risco de doenças, né? Então, existem fatores de risco que nós não conseguimos modificar. Fatores de risco não modificáveis que são a herança genética familiar, né? O que se herda não tem como modificar. E o envelhecimento. Ninguém consegue parar o relógio, muito menos fazer o relógio andar para trás. O relógio só anda para frente. Então, o corpo da gente envelhece desde que foi gerado até o envelhecimento, até morrermos de muito idosos. Então, esse envelhecimento é um fator de risco não modificável e ele vai trazer alterações no organismo do homem que pode trazer consequências importantes para a sua saúde, né? Mas existem fatores de risco modificáveis, como vocês podem ver aí, por exemplo, maus hábitos alimentares, como o hábito de ingerir alimentos gordurosos, muitos carboidratos, isso pode ser alterado, né? A gente pode sugerir uma dieta mais saudável para os homens. Ingesta inadequada de líquidos. É comum encontrar pessoas que não gostam de beber água, né? E que bebem líquidos que não têm uma proposta saudável para aquela pessoa. Então, isso também precisa ser chamado a atenção. A ingesta de líquidos adequados e adequadamente deve ser chamada a atenção. O sedentarismo deve ser combatido, né? Isso aí já está bem claro que a prática de exercícios físicos regulares atribui saúde, agrega saúde para esse homem, né? Redução do estresse, embora isso não seja tão fácil na sociedade estressada que nós vivemos, mas é possível. Então, nós precisamos estimular um controle melhor do estresse e evitar esses hábitos mais danosos, como o alcoolismo exagerado, o tabagismo, né, drogadição e outros fatores modificáveis para que o homem possa usufruir melhor da saúde do seu próprio organismo, do seu próprio corpo. Como é que o homem se relaciona com o seu médico? Ele se previne? É difícil, né? O homem, em geral, não gosta de ir a médico. Por que o homem não gosta de ir a médico? Então, existem fatores referentes ao próprio médico. Por exemplo, os melhores médicos são aqueles sujeitos que são vocacionados. O médico vocacionado, ele é um amante da humanidade. Ele quer que aquela porção da humanidade que está sob seus cuidados tenha a melhor vida possível. Esse é o verdadeiro médico vocacionado, né? Ele vai sempre tentar promover a saúde daquela comunidade. É aquele sujeito que tem interesse no bem-estar do próximo. Então, ele é solidário, ele está sempre se propondo a ajudar a melhorar a saúde daquelas pessoas, né? Ele gosta do que faz. Ele é um sujeito que está sempre atualizado e serve de exemplo. Ele pratica bons hábitos também e isso serve de exemplo para as pessoas que ele pretende influenciar. E fatores referentes ao paciente. O paciente, na maioria das vezes, os homens, eles acham que são imunes às doenças, que doença só dá em poste. Não, doença dá em pessoas, não dá em poste. Ninguém é invulnerável. Todos nós estamos expostos a fatores de risco, né? Às vezes os homens também não procuram médico porque eles têm medo de, ao procurar, encontrar uma doença e ter que enfrentar essa doença. Ora, tem até um ditado que diz assim, é melhor não procurar porque quem procura acha. Ora, se acha, é porque estava lá. E se estava lá e era uma doença, precisa ser encontrada e combatida e resolvida, né? Então, o comportamento correto com relação às doenças é de procurá-las e enfrentá-las junto com o médico, né? Ter coragem de enfrentar para tentar retornar à sanidade da vida. Às vezes o homem também não procura o médico com problemas sexuais que ele tenha, por exemplo, porque tem medo de pôr em dúvida a sua virilidade. Eu vou mostrar para vocês depois que isso não cabe, né? Esse medo de pôr em dúvida a sua virilidade, porque se admitir que tem uma dificuldade de ter ereções, por exemplo,
não é porque ele está deixando de ser viril, é porque alguma coisa pode estar causando isso e precisa ser resolvida na sua origem, né? E uma outra, por último, né, uma condição que afasta o homem de procurar um médico é que ele tem dificuldade de se prevenir, ele não tem aquela percepção do risco que pode ter de adquirir uma determinada doença, se não se prevenir dessa doença, dessa condição ruim que pode afetar sua qualidade de vida. Então, esses são os fatores que fazem com que o homem, na maioria das vezes, tenha dificuldade de querer procurar um médico, e são fatores que nós precisamos chamar a atenção dos homens e combater e mostrar para eles qual é o melhor caminho, né? Prevenir é muito melhor do que remediar. Prolonga a vida, reduz o sofrimento e agrega qualidade de vida à longevidade da pessoa e facilita, né, melhora a longevidade dos homens. Então, aqui no Centro de Atenção à Saúde do Homem, nós procuramos dar esse tipo de orientação aos homens e atender aqueles que tragam problemas que são mais prevalentes, mais frequentes nos homens, e que nós podemos ajudá-los a se livrar desses problemas e tomar atitudes com relação ao seu estado de saúde, né? Então, existe até um determinado mês do ano, que é o mês de novembro, que a gente chama de Novembro Azul, em que nós fazemos eventos e damos oportunidades aos homens de tomar conhecimento de doenças que mais os acometem e que podem ser evitadas, que podem ser prevenidas, né? São 4 grupos de doenças, praticamente, ou condições que nós abordamos aqui na saúde do homem, começando pelas doenças sexualmente transmissíveis. As doenças sexualmente transmissíveis mais comuns são as uretrites, as úlceras genitais e as verrugas genitais. Eu vou falar sobre elas aí mais à frente. Lá na saúde do homem, nós também fazemos uma parte do planejamento familiar relacionada com o controle da natalidade dos filhos desse homem e sua esposa, né? Então, os homens que nos procuram para controlar a natalidade, né, planejar melhor a sua vida, esses homens, então, são submetidos à vasectomia quando eles se inscrevem num programa de esterilização voluntária que é disponível nas clínicas da família. Depois, as clínicas da família, então, encaminham para nós na saúde do homem e nós fazemos a vasectomia desses homens, sempre orientando a melhor maneira de conduzir essa questão do planejamento familiar. Também cuidamos das inadequações sexuais dos homens, principalmente com relação à disfunção erétil, que é muito prevalente, né? E a ejaculação precoce, que também é bastante prevalente. São as 2 inadequações sexuais mais frequentes que nós encontramos na abordagem da atividade sexual dos homens. E, por último, as doenças da próstata, as prostatites, a hiperplasia prostática e o câncer de próstata. São, então, esses grupos de condições que nós atendemos os homens lá no Centro de Atenção à Saúde do Homem. Então, vamos começando a falar das infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente se chamavam doenças sexualmente transmissíveis. Vamos começar pelas uretrites. A primeira delas é a gonorreia. Gonorreia não é um palavrão, é o nome da doença, não é? É uma palavra feia, porque fala de uma doença feia, que é essa que vocês podem ver aí na foto, né? É uma inflamação infecciosa da uretra do homem, adquirida por meio de contato sexual. Isso não pega no banheiro sujo do botequim, não pega na roupa de outro homem que aquele sujeito usou, na toalha molhada, nada disso. Pega numa atividade sexual em que a outra pessoa com quem se está tendo atividade sexual está contaminada e faz o contágio dessa uretra desse homem aí. Existe um período de incubação que é curto, aproximadamente entre 3 e 7 dias, pode chegar até 10 dias no máximo, mas dentro de uma semana os sintomas vão aparecer e correspondem a um prurido, uma coceirinha na uretra que logo se transforma numa ardência muito intensa ao urinar e o surgimento de uma secreção que primeiro é fluidazinha, uma secreçãozinha transparente, que logo em seguida se transforma num pus muito espesso e abundante, que escorre pela uretra e fica manchando a roupa, né, e fica sujando tudo, e pode inclusive contaminar outras partes do corpo desse homem, se ele não tiver cuidados de higiene,
né? Então, a gonorreia é isso aí, uma doença, uma infecção sexualmente transmissível que precisa ser bem tratada, né? A maior incidência, a maior frequência dessa doença é entre os homens jovens, entre 15 e 35 anos, até 40, 45 anos também, né? Depois disso ela cai bastante porque ela está muito relacionada com uma atividade sexual muito intensa, né? Homens ativos e sem parceria fixa. Aqueles homens que têm uma atividade sexual com múltiplos parceiros ou parceiras são os mais atingidos pela gonorreia. Depois da gonorreia tem a outro tipo de uretrite, que é a uretrite não gonocócica, não causada pelo germe que causa gonorreia. O germe que causa gonorreia é a Neisseria gonorreia. A uretrite não gonocócica ela pode ser causada por um número bem grande de outros germes. O germe mais frequente que causa a uretrite não gonocócica chama-se Chlamydia trachomatis, mas não é o único, pode haver outros 8 ou 10 germes que podem causar também a uretrite não gonocócica, e ela é mais branda do que a gonorreia. Ela é apenas uma secreção fluidazinha ali pela uretra, que se acompanha de uma ardênciazinha uretral, de uma coceirinha na uretra, e fica assim. Tem um período de incubação mais longo, em torno de 3 semanas, os sintomas são mais brandos, mas ela não é uma doencinha bobinha qualquer, não. Ela pode causar até mesmo infertilidade no casal e precisa de tratamento, e isso nós fazemos lá no Centro de Atenção à Saúde do Homem. Em seguida, nós vamos falar de uma doença muito prevalente na nossa população, que é a sífilis. A sífilis é aquela doença do cancro duro, é aquela doença que causa uma úlcera na glande, como vocês podem ver aí nessas fotos. Essa é a maneira mais comum da sífilis se manifestar. Um buraco, uma úlcera que aparece na glande ou na pele do pênis, ali sempre próximo da glande, na maioria das vezes, não é? E que significa a entrada de um determinado bacilo ali naquela região durante o ato sexual. Sífilis também é transmitida durante o ato sexual, embora haja outras maneiras de transmitir. Por exemplo, ela pode ser transmitida da mãe para o feto através da placenta, né? Pode ser transmitida por um beijo numa região em que a pessoa tenha lá uma úlcera sifilítica e a outra pessoa que beija aquela pode adquirir na boca um cancro duro também, né? Então, o cancro duro é uma úlcera endurecida, indolor, que tem o fundo limpo, como vocês podem ver nas fotos, não tem muito pus ali. Aliás, nessas fotos aí não tem pus nenhum, ela é bem característica assim, né? A localização mais frequente é no prepúcio, que é aquela pele que recobre a glande, e no ânus também, orofaringe, por causa da prática do sexo oral, e nas mulheres, na vulva e no colo do útero, né? Se for bem tratada, está resolvido. Mas se não receber tratamento adequado, se não for bem diagnosticada e não receber tratamento adequado, ela sofre regressão espontânea, desaparece espontaneamente. Até um mês ela desaparece, mas ela não acabou. Ela simplesmente fica incubada, né, e vai reaparecer depois mais grave. E pode depois ficar incubada de novo e reaparecer mais tarde ainda, mais grave ainda. E cada vez que ela ficar incubada e reaparecer, vai ser muito mais grave. Então, nós devemos evitar essa progressão da sífilis e tratar adequadamente aquele homem no surgimento da sua doença, né? Naquele momento que ele apresenta aquela úlcera de preferência, né? Muito bem. Então, essa é a sífilis. O tratamento precisa ser feito por um médico. O tratamento é bem específico e bem eficiente. Uma vez que ele seja bem feito, ele é bem eficiente, nós livramos o paciente da sífilis e depois no acompanhamento nós vamos vendo que ele fica livre realmente. Outra doença que aparece muito frequentemente nos nossos consultórios, lá da saúde do homem, é o herpes genital, que se apresenta dessa forma como vocês podem ver aí. Uma coleção ali de vesículas, de bolhas, pequenas bolhas ali na pele que recobre a glande do pênis. Essas bolhas surgem, antes delas surgirem, o sujeito sente uma coceira, uma ardência, um prurido naquele local que as bolhas vão aparecer. Em seguida, as bolhas aparecem e forma-se uma reação inflamatória com sinais flogísticos, ou seja, rubor, calor, dor, né, que são sinais de inflamação.
E em seguida essas úlceras se rompem, como vocês podem ver aí nas outras duas fotos, e formam vesículos, e formam, desculpem, úlceras, né? Formam úlceras, que são essas aí que a gente pode ver nas fotos. Esses 3 casos aí são casos de herpes. Primeira infecção, a primeira infecção sempre é muito mais intensa. Esse pênis aí que a gente vê úlceras e ainda algumas vesículas no corpo do pênis, podemos ver que ele está endemasiado, ele está inchado, né? Porque a reação inflamatória é muito intensa em volta do lugar onde houve a contaminação. Essa é uma lesão riquíssima em vírus, e nesse momento não se deve ter atividade sexual nenhuma, porque vai contaminar com quem se tiver atividade sexual. Agora, essa manifestação, mesmo a primeira infecção, ela é uma manifestação que é autolimitada. Durante alguns dias ela fica, 5 a 10 dias no máximo, depois ela desaparece espontaneamente, entretanto não é cura. O herpes, ele pode ser tratado, mas ele não tem cura. Uma vez que adquira, esse herpes vai acompanhar esse paciente para o resto da vida dele. Depois que a lesão se desfaz, o paciente fica com esse vírus incubado no interior dos seus gânglios neurais, ok? De maneira que daqui a algum tempo esses vírus vão voltar ao mesmo lugar onde eles foram inoculados e causar a lesão de novo. Isso é a recidiva do herpes, e que vai acontecendo à medida que o sujeito tem uma baixa de imunidade, quando ele enfrenta, por exemplo, uma exposição muito longa ao sol, quando ele enfrenta uma situação de estresse. Baixa imunidade, o vírus se manifesta de novo e vai se manifestar outras vezes ao longo da vida dele. Então, a melhor maneira de resolver isso aí é não ter a doença, é prevenir que ela aconteça, se proteger, né? Utilizar a prática do sexo mais seguro, sempre usando preservativo, principalmente com pessoas com quem não se mantém atividade sexual habitualmente, né? Mas, uma vez que adquiriu, tem tratamento, tem medicamento que reduz a intensidade da infecção e prolonga os períodos entre os surgimentos da lesão. Então, mas o médico é quem pode orientar o paciente no lidar com essa doença aí. Existem outras úlceras genitais, nós não vamos falar muito delas aqui, porque gastaríamos muito tempo, mas havendo surgimento de alguma úlcera genital, o médico deve ser procurado para se tratar. Vamos falar agora do HPV. HPV é o vírus que causa uma verruga no pênis, na genitália, na verdade. Não apenas no pênis, mas na genitália. É uma das doenças sexualmente transmissíveis mais frequentes na população sexualmente ativa. Ela está presente, muito frequente nos Estados Unidos, por exemplo, muito mais do que há 20 anos atrás. No Brasil, a mesma coisa, tá certo? 106 casos por 100 mil habitantes é a estimativa da prevalência dela nos Estados Unidos, né? Existe uma estimativa em que entre 10% e 20% da população mundial teve algum contato com HPV e tem vírus ou fragmento do vírus HPV no seu organismo. HPV chama Human Papillomatose Virus, ou seja, vírus da papilomatose humana, tá certo? E acredita-se que no Brasil, todos os anos, hajam entre 8 a 16 milhões de homens com HPV e que precisam de orientação e tratamento. HPV, ele é um vírus cuja lesão tem relação com o surgimento de câncer do pênis e câncer de colo de útero nas mulheres. Muito relacionado com câncer de colo de útero nas mulheres. Então, nós vemos aí nessas imagens, a fotografia em preto e branco é do vírus, uma microfotografia eletrônica, e as outras fotografias são das lesões verrucosas causadas pelo HPV. Né? Muito bem, HPV é uma doença que tem cura, desde que seja bem tratada, tem como eliminar essa doença da vida dessa pessoa. Né? Vamos falar agora da vasectomia. Da vasectomia é um método que nós utilizamos lá na saúde do homem para ajudar o homem a controlar a sua natalidade desse casal. Né? Então, a vasectomia ela é uma cirurgia rápida, uma cirurgia feita sob anestesia local, que leva alguns poucos minutos, entre 25 e 30 minutos, para ser
feita e concluída, né? É um excelente método contraceptivo que vai bloquear a passagem dos espermatozoides até a vesícula seminal, e então eles não vão ficar mais disponíveis para fecundação, tá certo? E deve-se considerar como um método definitivo de controle da natalidade deste homem, né? Vasectomia, ao contrário de que muita gente pensa, não causa disfunção erétil, pelo contrário. O sujeito que fica estéril após fazer a vasectomia despreocupa e passa a ter melhores atividades sexuais, então a sua ereção acaba sendo melhor do que antes de fazer a vasectomia. A vasectomia pode ser revertida. O mesmo cirurgião que faz a vasectomia, que é o urologista, ele sabe fazer a reversão e é possível que ele faça a reversão. Então, por exemplo, se um sujeito fez a vasectomia porque não quer mais ter filhos com aquela sua esposa e depois de algum tempo, infelizmente, aquela senhora falece ou ela o deixa e eles se separam, né? E ele vem casar com uma outra pessoa, uma outra mulher que quer ter filhos com ele. A reversão da vasectomia é possível, há uma tentativa de se religar aquele canal deferente, que é aquele tubinho branco que vocês veem ali do lado de fora preso na pinça, que vai ser cortado, né? Depois de feita a vasectomia, se houver interesse, ela pode tentar recanalizar esse deferente, refazer a anastomose desse deferente, né? E ela pode ser revertida. Entretanto, a probabilidade de gravidez nos casos de reversão da vasectomia é muito menor do que nos pacientes nas pessoas que não fazem vasectomia e não tentam a reversão, né? Aproximadamente em torno de 30% só dos homens que fazem a reversão da vasectomia é que vão conseguir engravidar suas esposas depois. Então, o homem deve pensar na vasectomia como um método contraceptivo definitivo e, no caso de um outro casamento, avisar a sua parceira que a possibilidade deles terem filhos, mesmo fazendo a reversão da vasectomia, diminui bastante ou é impossível, ok? Então, sobre vasectomia, é isso que eu tinha para falar para vocês. Trata-se de uma pequena cirurgia em que nós vamos seccionar o canal deferente, que é esse que vocês estão vendo aí, um tubinho branco ali na ponta das pinças, né? Isso é feito sob anestesia local, depois se coloca as duas pontas para dentro e sutura-se a incisão. Com relação às disfunções sexuais masculinas, vamos falar agora das duas mais importantes, embora todas essas aí sejam as disfunções, as inadequações sexuais que o homem pode enfrentar. Se ele tiver uma disfunção erétil, ele nem vai saber se tem alguma das outras, porque disfunção erétil, ou seja, ele não consegue ter ereção para ter uma atividade sexual, né? As principais causas da disfunção erétil são, o principal de todos, o principal fator de risco para a disfunção erétil é o envelhecimento. Mas doenças como diabetes, a hipertensão arterial, alguns medicamentos para hipertensão arterial, o hábito de fumar, o cigarro, o hábito tabágico, bebidas em excesso e o estresse extremo, né, muito estresse, podem provocar dificuldade do homem obter ereção. Com relação às causas da ejaculação precoce, que é aquela ejaculação que ocorre antes de ser desejada, né, ela provoca uma detumescência no pênis do homem, quando acontece. E isso causa muita insatisfação, principalmente da parceira, e frustra o casal. Isso causa estresse, né? Aliás, a causa da ejaculação precoce é o estresse, principalmente o estresse relacionado à ansiedade do desempenho sexual. Chamando a atenção aí no que está piscando aí, está chamando a atenção para o seguinte: tanto disfunção erétil como ejaculação precoce não significam redução da virilidade, mas sim resultado de doença subjacente, como, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, algum uso de determinados medicamentos. Ou seja, se o homem estiver com disfunção erétil, é importante que ele procure um médico, porque pode até ser que essa disfunção erétil chame atenção para uma doença que precisa ser tratada, como hipertensão arterial ou diabetes, por exemplo. Ou então ele está usando o medicamento de maneira inadequada, que está causando disfunção erétil, precisa ser corrigido. Ou seja, é motivo para procurar um médico. Não ficar achando que essa questão da disfunção erétil vai caracterizar uma redução da sua virilidade. Pelo contrário, o que está acontecendo aí é que ele tem doenças
que pode estar levando a disfunção erétil, precisam ser diagnosticadas e bem tratadas para que ele volte a ter normalidade na sua atividade sexual, mas não somente isso, como controle das doenças que melhorem a qualidade da sua vida como um todo. O médico precisa ser procurado, né? O médico tem como orientar esse paciente. Então, nos tratamentos da disfunção erétil, nós temos tratamentos de primeira linha, que são mudanças comportamentais, né? Como, por exemplo, vamos parar de fumar, moderar a ingesta de álcool, tratar as comorbidades que forem identificadas, como diabetes mellitus, hipertensão arterial ou o uso de determinados medicamentos antihipertensivos que podem causar disfunção erétil também, isso precisa ser corrigido algumas vezes. E uma vez que se tome essas medidas e a disfunção erétil seja leve, não seja muito intensa, ela já pode ser resolvida. Se não for resolvida, existem medicamentos de segunda linha que são conhecidos como drogas orais. São os inibidores da fosfodiesterase 5, que podem ser utilizados sob demanda, ou seja, o sujeito toma naquele dia que ele tem atividade sexual, 1 hora antes da atividade sexual. Não precisa ficar tomando todo dia, mas toma só quando vai ter atividade sexual. Isso é uma utilização sob demanda, né? Mas também pode tomar uma dose menor diária, tomar todos os dias, que o medicamento vai estar lá para ajudá-lo quando ele precisar ter a sua atividade sexual com a ajuda daquele medicamento, né? Se isso também não der certo, nós temos a terceira linha de tratamento, que é feita com drogas injetáveis no pênis que provocam a ereção, e essas drogas, então, vão facilitar também a atividade sexual. Entretanto, esse é um tratamento que precisa de uma melhor orientação médica e atuação do médico muito intensa para que o paciente se beneficie e não corra riscos, como, por exemplo, de ter uma ereção muito prolongada e dolorosa, que pode, inclusive, danificar seus corpos cavernosos e impedir a utilização desse pênis no futuro para a atividade sexual. Entretanto, se for bem orientada, faz bom resultado, traz bom resultado e é bem satisfatório o uso da injeção intracavernosa de droga vasoativa, mas deve ser orientada pelo médico. A quarta linha de tratamento é quando tudo que nós já citamos acima não deu resultado, não se conseguiu ter ereção nenhuma, e nós vamos implantar, então, uma prótese peniana no pênis desse paciente, no interior do pênis do paciente. Abre-se o pênis e coloca-se lá dentro 2 bastões de silicone, que podem ser rígidos e vão fazer com que esse pênis tenha ereção permanente, possa ser utilizado quando o homem quer ter atividade sexual, ou uma prótese mais sofisticada, uma prótese inflável, que permite que o pênis fique em flacidez natural, enquanto ela está desinsuflada, e quando vai ter atividade sexual, o homem ativa uma determinada um dispositivo que insufla aquela prótese e ele então tem ereção, e quando acaba da sua atividade sexual, ele aperta um botão que desinsufla aquela prótese e ele então fica com o pênis naturalmente flácido, né? São maneiras de tratar a disfunção erétil. Quando a disfunção erétil tem origem psicológica, né, o que a gente chama de psicogênica, impõe-se a psicoterapia sexual, que é a abordagem desse paciente com a ajuda de um psicólogo sexólogo que vai orientá-lo a impedir que o estresse do cotidiano e outros tipos de estresse interfiram na sua atividade sexual, que deve ser preservada de todos os efeitos do estresse. O psicólogo sexólogo é muito importante nesse caso. No caso da ejaculação precoce, os tratamentos devem ser a partir de se investigar a causa e tratá-la, né? A principal causa da ejaculação precoce é o estresse e a ansiedade do desempenho. Então, nesse caso, a psicoterapia sexual é fundamental e é a que traz melhores resultados para que o homem pare de ter ejaculação no momento que ele não pretende ainda, no momento indesejado. Ou seja, por quê? Porque a ejaculação ela desfaz a ereção. Então, é bom para ter ejaculação naquele momento mais tardio em que o sexo já correu e já estão os dois ali satisfeitos, né? Então vão ter o prêmio principal da atividade sexual, que é o orgasmo. Mas se a ejaculação acontece antes do que é desejado, isso atrapalha a atividade sexual. O psicoterapeuta sexual ele pode ajudar muito a que haja esse controle da ejaculação. Pode-se tratar também a consequência, não tratar a causa e tratar a consequência com medicações, que são os inibidores da recaptação de serotonina. São antidepressivos e precisam ser prescritos pelo médico.
né, mas dão bom resultado de retardo à ejaculação. Entretanto, só funcionam enquanto estão sendo administrados. Quando interromper o uso desse medicamento, a ejaculação precoce vai retornar e esse paciente vai voltar a ter problemas com relação a essa dificuldade de controlar a sua ejaculação. Sugere-se que, enquanto usa inibidores de recaptação de serotonina, o homem procure uma ajuda do psicoterapeuta sexual para resolver a origem da sua ejaculação rápida. Existem alguns exercícios comportamentais, são propostos pelos psicoterapeutas, que ajudam bastante o homem a reaver o controle da sua ejaculação. Para terminar, nós vamos falar das doenças da próstata. A próstata é uma glândula que só existe nos homens, que se situa abaixo da bexiga. Vocês podem ver aí no esquema, a próstata é aquela estrutura mais avermelhada que tem ali bem no centro da figura, abaixo da bexiga, atrás do púbis e à frente do reto, né? E por dentro dela, pelo meio da próstata, passa a uretra, passa o canal uretral, que vai desembocar lá na ponta do pênis. Muito bem. As coisas que acontecerem na próstata vão impactar no funcionamento da bexiga. A próstata mesmo, à medida que ela fica doente, ela não sofre muita consequência. Quem sofre consequências do adoecimento da próstata é a bexiga, porque a próstata crescendo em volta da uretra, comprime a uretra e impede o esvaziamento adequado da bexiga, e isso vai ter repercussões no funcionamento da bexiga. Então, nós vamos falar praticamente de 3 problemas que acontecem na próstata: as prostatites, a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata. A prostatite, ela pode ser dividida em 2, prostatite aguda e prostatite crônica. A prostatite aguda é uma inflamação muito intensa na próstata, aqui na região do períneo, que fica entre o escroto e o ânus, né? E dói muito naquela região, dói muito no púbis também. É um quadro grave, com dor muito intensa, febre e prostração, o sujeito não consegue levantar para ir trabalhar, fica prostrado e tem que ser levado ao hospital para tomar antibiótico, né? Às vezes a gente precisa prescrever antibiótico por até 30 dias para que esse paciente tenha a recuperação total e recomendar repouso absoluto até que tudo seja resolvido. E a prostatite pode cronificar, pode acontecer de se repetir a prostatite e o germe colonizar a próstata e ficar ali para sempre colonizando aquele tecido, né? E eventualmente aparecer uma fase de agudização dessa prostatite crônica. Algumas vezes esse paciente apresenta quadros de dor intrapélvica crônica, uma dor que permanece todos os dias, se manifesta ali naquele paciente, na pelve daquele paciente, não é? E é muito desconfortável. E algumas vezes nós, para tentarmos livrar esse paciente desse quadro de dor pélvica crônica, temos que fazer tratamento com antibiótico terapia por até 5 ou 6 meses corridos, né? Então é uma doença que também tem uma certa gravidade quando se manifesta nos pacientes, e a gente precisa ficar atento a esses casos. Prostatite aguda e crônica, principalmente aguda, são doenças que acontecem em homens jovens, de 20 a 45 anos de idade. Acima dessa idade não acontece tanto prostatite quanto nessa faixa etária que eu citei, porque é a faixa etária, essa faixa etária citada, de maior atividade sexual, e a prostatite é adquirida por meio de contágio na atividade sexual. Okay? Então deve-se orientar o paciente para se proteger durante a atividade sexual, inclusive para prevenir o surgimento da prostatite aguda. Hiperplasia prostática benigna é o aumento da próstata em volta da uretra e comprime a uretra e atrapalha o esvaziamento dessa bexiga. Então vai provocar sintomas de enchimento da bexiga e sintomas de esvaziamento. Os sintomas de enchimento são a noctúria ou nictúria, em que o sujeito fica levantando 2, 3, 4, 5, 6 vezes à noite para urinar, causando muito desconforto. Urgência miccional, que quando ele sente desejo miccional quase não consegue conter, tem que sair correndo para o banheiro para urinar, né? Urge incontinência é quando ele não consegue conter mesmo, tá certo? E isso são, então, os sintomas da fase de enchimento da bexiga. E depois vem os sintomas da fase de esvaziamento, que são a dificuldade miccional, o jato miccional fraco, a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e a micção em 2 tempos. Ele urina, acha que acabou, mas ainda sobrou urina na bexiga e ele volta para urinar outra vez,
né? Então, esses são os sintomas da hiperplasia prostática. A bexiga está sofrendo porque a próstata está comprimindo a uretra por onde ela esvazia. Então, precisa tratar porque a bexiga tem limites nesse sofrimento. O sofrimento da bexiga pode chegar a um ponto que ela perca totalmente a sua função. Isso não é desejável porque não tem como resolver essa perda de função da bexiga. A hiperplasia prostática benigna pode chegar a um ponto de causar insuficiência renal e levar o homem a ter que fazer hemodiálise. Veja só, não é uma doencinha qualquer só porque é chamada de benigna. Benigna coisa nenhuma, ela é uma doença séria que precisa ser tratada porque pode levar a consequências muito sérias para esse homem, inclusive a perda da função de ambos os rins. Então não podemos deixar chegar a esse ponto, precisamos orientar esse paciente. Existe tratamento medicamentoso que pode resolver esse problema se a próstata ainda não cresceu muito, mas já está causando sintomas, e existe tratamento cirúrgico quando a próstata já não vai responder ao tratamento medicamentoso. Quem pode decidir isso junto com o paciente é o médico, ele precisa consultar o médico o urologista para determinar qual vai ser o melhor tratamento para o seu caso. E por último, nós vamos falar do câncer de próstata. Câncer de próstata é aquela doença maligna, ou seja, é uma doença que vai matar essa pessoa, vai matar esse paciente, né? E é maligno desde uma célula até ele crescer e se espalhar pelo corpo da pessoa. Então, quem tem um câncer de próstata tem um câncer de verdade desde a primeira célula. E acontece ali na próstata, na periferia da glândula, na parte de fora da glândula. Então, longe da uretra. Por isso, o câncer de próstata não causa sintoma nas suas fases iniciais. Nas fases iniciais, o câncer de próstata é absolutamente assintomático. Ele não causa sintomas, ele simplesmente vai crescendo ali e não incomoda porque não aperta a uretra. Então, quem for esperar sintomas do câncer de próstata para fazer o diagnóstico, só vai encontrá-lo já muito avançado e sem chance de cura. Então, o câncer de próstata precisa ser detectado precocemente, tratado com chance de cura precocemente também. Como é que faz esse diagnóstico? É através do toque retal, que é esse exame que vocês estão vendo aí na figura, né, em que se coloca o dedo exatamente na periferia da glândula, o lugar onde o câncer de próstata se manifesta com maior frequência. Além do toque retal, a dosagem do PSA, que é uma substância produzida unicamente pela próstata, pode ajudar no diagnóstico porque ele aumenta muito quando tem um câncer de próstata. Então, o câncer de próstata diagnosticado precocemente através do toque retal e ajudado pelo aumento, pela dosagem do PSA, pelo conhecimento do aumento do PSA através da sua dosagem, pode fazer o diagnóstico do paciente que tem câncer de próstata. Qual a importância, então, de se fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata? O câncer de próstata, na sua epidemiologia, nós vemos que ele é o segundo câncer mais comum nos homens. O primeiro mais comum é o câncer de pele não melanoma, que não é tão agressivo, não é tão maligno, mas o segundo câncer mais importante para os homens é o câncer de próstata, porque ele é o segundo mais frequente. Ele também é o segundo câncer que mais homens mata. Veja só, o primeiro câncer que mais homens mata é o câncer de pulmão, que é um câncer que acontece num órgão vital, enquanto que o segundo câncer que mais mata acontece na próstata, que não é um órgão vital. O homem pode viver tranquilamente sem a próstata. Entretanto, o câncer que acontece na próstata é o segundo câncer que mais homens mata. 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata. 1 em cada 7 homens vai morrer de câncer de próstata. No Brasil, acontece 70 mil casos novos de câncer de próstata por ano. Isso foi visto na estatística do Instituto Nacional do Câncer nos anos de 2017, 2018 e 2019. Esse dado se repetiu. Isso dá uma taxa de mortalidade alta. 12 mil a 13 mil brasileiros vão morrer todos os anos de câncer de próstata. Né? Isso dá uma taxa de morte de 1.000 mortes por mês, que é uma morte a cada 40 minutos. Então, a cada 40 minutos que nós estamos conversando, fazendo alguma atividade, um homem está morrendo de câncer de próstata no Brasil. É muito frequente a morte por câncer de próstata. Isso significa um tumor prevalente, importante, que ceifa vidas e que precisa ser tratado, porque quando ele é encontrado precocemente e tratado, pode ser curado. Né? Quem é que deve procurar fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata? Todos os homens acima de 50 anos de idade, todos, né? A não ser os negros ou aqueles que têm histórico familiar,
cuja faixa etária baixa para 45 anos de idade, ou então aqueles que são negros e têm histórico familiar, que a faixa etária baixa para 40 anos de idade. E como é que faz o diagnóstico precoce do câncer de próstata? Através do toque retal, em que pode se encontrar um nódulo na próstata, e esse nódulo, então, precisa ser biopsiado. E mais a dosagem do PSA. O PSA é uma substância que é produzida somente, exclusivamente pela próstata, que aumenta muito quando tem um câncer na próstata, né? A normalidade do PSA é até 4, a dose normal é até 4. Plano de corte, né, do PSA é até 4. Entretanto, mesmo esses que têm até 4 de PSA, 20% deles, ou seja, 2 em cada 10, pode ter um câncer de próstata. Então, a dosagem do PSA sozinha não é garantia de que esse homem não tenha um câncer de próstata se a dosagem for baixa, né? Mas se o câncer de próstata está maior do que 10, por exemplo, 70% desses homens que têm PSA maior que 10 têm um câncer de próstata, 7 em cada 10, e essa próstata precisa ser biopsiada. Quando o PSA está entre 4 e 10, a chance desse sujeito ter um câncer de próstata é maior do que 20% e a biópsia precisa ser feita nessa próstata também. Agora, quando o PSA está entre 20, maior do que 20, provavelmente nós estamos diante de um câncer de próstata já metastático, já muito avançado, e que o tratamento não vai mais poder ser curativo. Como é que se faz o tratamento do câncer de próstata? Há 2 modalidades de tratamento, com o objetivo de curar, né? Tratamento curativo. A cirurgia, que tem um resultado de mais de 90% de chance de cura, e a radioterapia, que tem um resultado em torno ou maior do que 60% de chance de cura. A cirurgia pode ter como consequências disfunção erétil e incontinência urinária. Na maioria das vezes, regressiva. Essas 2 situações regressivas à normalidade, ou próximo da normalidade, ao longo do tempo de acompanhamento. Mas existe essa possibilidade, precisa ser apresentada ao homem. A cirurgia da hiperplasia prostática benigna, aquela doença que nós falamos anteriormente, não causa disfunção erétil e não causa incontinência urinária. Mas a cirurgia do câncer de próstata pode causar isso, e o homem precisa saber disso. A radioterapia, além de poder causar incontinência urinária e disfunção erétil, ela também pode causar cistite ou retite, ou as duas, cistite e retite actínicas, ou seja, queimadura crônica da bexiga e do reto pela radiação ionizante, né, e que precisa ser tratada com muita atenção, e são casos difíceis de se controlar e de se resolver. Então, entretanto, a maioria dos casos, 9 em cada 10, o sujeito vai ficar curado quando se detecta precocemente o câncer de próstata, e vale a pena ele correr atrás de fazer o seu diagnóstico precoce e eliminar essa doença da sua vida, né? Essas são as abordagens das doenças que acometem os homens, que nós fazemos lá no Centro de Atenção à Saúde do Homem, né? Todos os homens estão convidados a cuidarem melhor da sua saúde, para aproveitar melhor da qualidade da sua vida, né? Para atribuir melhor qualidade para a sua vida e usufruírem melhor da sua vida ao longo dos anos que viverem.